nesta manhã, Senhor. Ministra no meu coração. Que a Tua palavra possa, ó Deus, me desafiar nesta manhã. Que a Tua palavra possa me transformar nesta manhã. Porque Tu dizes que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Tua palavra é verdade. Senhor, por isso eu te peço, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Senhor, que deste grupo, desta congregação, desta assembleia que está aqui, Tu possas levantar, Senhor, grandes homens e mulheres de Deus. Tu possas levantar homens e mulheres que possam fazer a diferença nesta geração. Ó Deus, e que no nome de Jesus, Portugal e a Europa e todo este mundo possam conhecer e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, nós entregamos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, queria convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E Mateus capítulo 22. E que nós pudéssemos abrir esses dois textos da Bíblia. Eu não vou demorar muito tempo. Queria apenas refletir um pouco nestas duas passagens. E queria fazer-vos uma pergunta nesta manhã. E a minha pergunta é a seguinte. Qual é o propósito, o objetivo da Igreja, dos crentes, dos filhos de Deus, dos santos que compõem a Igreja de Cristo? Qual é o propósito da Igreja hoje no mundo? Qual é o teu propósito como filho de Deus, como santo, como membro da Igreja do Senhor nesta terra? Qual é o propósito que Deus nos deu? Eu queria que tu pudesses fazer esta pergunta a ti próprio, para saberes qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque sabes, meu irmão, Deus tem um propósito para ti e para mim. Deus tem um propósito para nós, como corpo de Cristo. Mas há muita gente que não sabe qual é esse propósito, que não sabe qual é o objetivo do Senhor Jesus em constituir a sua igreja. Sabes, irmãos, o Senhor Jesus, certo dia, estava perante os seus discípulos e ele estava a dizer o seguinte: o Império Romano, Roma, e o Imperador, eles têm a sua Assembleia, a sua Eclésia. Eclésia significa Assembleia, que hoje é traduzido do grego para Igreja, Eclésia. Mas Eclésia, antes da Igreja existir, a palavra Eclésia já existia. A palavra Eclésia significa Assembleia, Parlamento, conjunto de governantes, certo? E Jesus disse assim: o Império Romano, Roma, ele tem a sua, o Imperador tem a sua Eclésia, tem a sua Assembleia. Mas eu, Jesus, vos digo e edificarei a minha Eclésia, a minha Assembleia, o meu Parlamento, a minha Igreja. Então, Igreja não é as quatro paredes, não é o edifício, como infelizmente muitas pessoas hoje e religiões chamam o edifício de Igreja. Igreja não é o edifício. Igreja é a Assembleia dos Santos. É o corpo de representantes de Cristo na terra. Isso é a Igreja. E o Senhor Jesus disse: assim como o Imperador tem a sua Eclésia, eu edificarei a minha Eclésia. E ele disse mais. Ele disse assim: e as portas do inferno. As portas do inferno. Por outras palavras, os poderes e autoridades do inferno não terão poder sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão, não conseguirão aguentar, conter a minha Igreja, a minha Igreja. Então Jesus, ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, verso 8, diz assim: quem comete pecado pertence ao diabo. É do diabo. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer, para destruir as obras de Deus. Então Jesus, ele veio com um propósito muito definido. Ele veio para destruir as obras do diabo.
E se as obras do diabo são consequência do pecado, Jesus destruiu a obra do diabo, destruindo o quê? O que dava autoridade ao diabo sobre nós, que era o pecado. Então a Bíblia diz que Jesus destruiu as obras do diabo, como? Fazendo-se pecado na cruz, em nosso lugar, e crucificando na sua própria carne o pecado. Naquele lugar, naquele momento, ele destruiu o pecado na sua própria carne. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele aniquilou Satanás e aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então, meus queridos, o Senhor Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, ele destruiu as obras do diabo, mas ele fez uma promessa. Ele disse: mas eu também edificarei a minha eclésia, e a minha eclésia, ela vai investir contra o inferno e vai vencer. Assim como eu vim para destruir a obra do diabo, assim a minha igreja também será estabelecida no mundo para destruir as obras do diabo. Então, meu querido, a igreja, os santos, eles existem hoje para destruir as obras do diabo, para fazer a vontade de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido. O que é o reino de Deus? É a vontade, é o governo de Deus sobre toda a terra, sobre a vida de cada pessoa. Então hoje, meu irmão, quero que tu possas refletir sobre qual é o propósito da igreja, quais os propósitos da igreja. E é estudando nestes dois textos, a grande comissão e o grande mandamento, que nós conseguimos perceber quais são os 5 principais propósitos da igreja. Os 5 principais propósitos do crente, do santo. E eu espero, irmão, que ao entenderes isto, possas dizer: eis-me aqui, Senhor, ajuda-me a cumprir, a realizar, eu, individualmente, e eu, como corpo de Cristo, os 5 propósitos de Deus. Então, vamos abrir Mateus 22, amém? Mateus capítulo 22, verso 37 ao verso 40. Queria pedir a alguém que pudesse ler para nós. Mateus capítulo 22, verso 37 ao verso 40. Amém? Alguém que possa se colocar de pé e ler para nós. Faz favor. Muito obrigado, Ana. Então, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele fez uma afirmação categórica. Ele disse: o maior mandamento, o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. E diz mais Jesus, diz que destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Por outras palavras, se eu cumprir o grande mandamento, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo, eu já estou a cumprir toda a lei, todos os mandamentos, porque toda a lei está dependente destes 2, ou deste mandamento que se divide em duas partes: amar a Deus e amar ao próximo. O amor vertical e o amor horizontal. Amém? Então, este é o grande mandamento do Senhor. Mas o Senhor também nos deu a grande comissão. E a grande comissão está em Mateus 28. E eu queria que tu abrisses agora em Mateus 28. E queria pedir a outra pessoa para ler Mateus 28, verso 19 e 20. Se faz favor. Muito obrigado, Fernando. Então, o grande mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a grande comissão diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ok? Então, meu querido, o grande mandamento e a grande comissão, os dois
resumem os propósitos, os 5 propósitos essenciais da vida do cristão e da vida da igreja. Da vida da eclésia que o Senhor Jesus iria estabelecer, a qual iria investir contra o inferno e vencer. Então, qual é o primeiro propósito da igreja? O primeiro mandamento, o grande mandamento diz lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o primeiro propósito da igreja, o primeiro propósito do crente, do Filho de Deus, é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E o amar a Deus de todo o coração resume-se, ou pode ser colocado apenas numa palavra. A palavra é adorar. A palavra adorar no grego é proskuneo, que significa ir em direção a alguém com o objetivo de o amar, de beijar, de conhecer. Proskuneo. E esta palavra proskuneo, ou a palavra adoração, é a palavra que define o amor que nós devemos ter a Deus. O amor que devemos ter a Deus não é apenas um amor platónico, de dizer Deus é tão bom, mas Ele lá e eu cá. A adoração implica atitude. Implica sair do lugar onde eu estou e ir em direção a Deus, procurar Deus, buscar Deus e procurar buscá-lo para o adorar, para o contemplar, para o amar, para o desejar e ter intimidade com Ele. Amém? Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, amar a Deus de todo o coração implica relacionamento com Deus. Adoração é relacionamento com Deus. Ninguém pode adorar a Deus se não falar com Deus, não tiver um tempo fácil. E a igreja, ela foi estabelecida por Deus, em primeiro lugar, para se relacionar com Deus, para amar a Deus e para ter intimidade com Deus. Não só a igreja como instituição, mas tu e eu como membros da igreja, como corpo da igreja. Nós temos o dever de buscar Deus, de amar a Deus todo o nosso coração. Amém, irmãos? E eu quero ser bem prático nesse aspecto. O Senhor Jesus, Ele disse assim aos religiosos na altura, aos fariseus, Ele disse assim: vocês me louvam com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe de mim, diz o Senhor. Vocês me adoram com as vossas palavras, mas o vosso coração está longe de mim, diz o Senhor. E Ele diz lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meu querido, hoje eu quero fazer este convite de amares a Deus de todo o teu coração, de desejares o Senhor e de seres prático, não só o amar de boca, mas amar de coração, procurar estar perto dele, procurar estabelecer hábitos na tua vida que mostram que a prioridade da tua vida é o Senhor. Por exemplo, digam lá um hábito que todo cristão deve ter, que deve cultivar e deve proteger, que mostra que Deus é o centro e o maior amor da sua vida. Por exemplo, digam lá um hábito que todo cristão deve ter e cultivar e guardar na sua vida. A oração. O crente deve ter o hábito de orar, de ter comunhão com Deus. Outro hábito é ler a palavra, porque se Deus fala connosco através da sua palavra, e se eu quero falar com Deus, mas também quero ouvir Deus, então eu tenho que falar através da oração, mas eu tenho que ouvir através da sua palavra. Por exemplo, se a igreja, o corpo de Cristo, não sou só eu sozinho, mas é um conjunto de pessoas, então outro hábito é nós irmos à igreja. É termos pelo menos uma vez por semana, estarmos com os irmãos, estarmos com o corpo de Cristo, podermos abençoar os irmãos e sermos abençoados pela sua companhia, pela sua oração, pelo seu cuidado, pelo seu ensino. Então, meu querido, amar a Deus implica estabelecer hábitos que provam que realmente Deus é a prioridade na nossa vida. Entende o que eu estou a dizer, meu irmão? E existem formas de eu mostrar que eu amo uma pessoa. Quem é que aqui já amou uma pessoa muito? Levante o braço.
Quem já amou, quem ama ainda. Não é? Levanta o braço. Levanta o braço. Irmão, deixa-me fazer uma pergunta. Tu já fizeste alguma coisa assim louca por essa pessoa que amas ou que amava? Já fizeste alguma coisa assim que hoje, olhando para trás, tu dizes, se eu era mesmo louco? Eu era mesmo louco. Há um programa agora na televisão que diz assim, por amor eu fazia isto, por amor eu faço aquilo, por amor, não é? Por amor, por amor, por amor. E a minha pergunta para ti é, e por amor a Deus, o que é que tu estás disposto a fazer e o que é que estás disposto a estabelecer como hábito na tua vida? Por exemplo, quando eu namorava, não é, com a minha esposa, eu passava 2 horas e meia de transportes